Olá, meus irmãos, graça e paz. Queria nesta oportunidade poder compartilhar com vocês a sequência do nosso estudo sobre o tema membros uns dos outros. Ah, nós fazemos parte do corpo de Cristo e, dando sequência a esse texto, a esse título, eu gostaria de falar brevemente com vocês sobre a importância de acolhermos uns aos outros, uma vez que fazemos parte do corpo de Cristo. Meus irmãos, certamente ah, são poucos aqueles que se dizem cristãos, mas não querem estar envolvidos com a igreja local. Muitos, nós sabemos que muitos daqueles que se dizem cristãos preferem viver longe da comunidade da fé. E nesses dias de isolamento, nesses dias em que não temos tido a oportunidade de estarmos juntos, eu creio que uma das coisas que nós temos sentido falta é justamente do contato pessoal. Esses dias eu vi uma frase, uma postagem da missionária Eliane, que concordo com ela quando ela diz o seguinte: eu não daria para ser um desigrejado. Por que isso? Porque, meus irmãos, nós fomos é, escolhidos por Deus para vivermos em comunidade, em relacionamento uns com os outros. Porque fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Nas palavras, por exemplo, de John Pipe, ele vai dizer que é mais fácil ficar em casa e assistir à televisão do que viver diretamente com pessoas diferentes de você e carregar os seus fardos em oração e ministrar a eles com seus dons e traçar estratégias com eles para alcançar os perdidos. Ah, eu diria que, dentro dessa perspectiva, viver isoladamente a vida cristã é uma contradição. E por que uma contradição? Porque a fé que nos une a Cristo, que nos une a Cristo Jesus, une também a igreja. E por isso que as escrituras ela é vasta de ensinos que apontam justamente essa interdependência, essa necessidade que nós temos uns dos outros e de desenvolver a nossa fé a partir da comunhão que nós temos, portanto, para com os irmãos. De fato, é fácil, é mais cômodo ficar em casa, né? E veja, talvez isso é um dos grandes perigos quando Deus assim nos permitir voltar aos cultos presenciais, é um dos grandes perigos que muitos cristãos vão enfrentar, que é justamente de querer ficar em casa no comodismo e não ir mais, e ter a tentação de não ir mais para a igreja local, para os cultos presenciais. Sabemos que os cultos transmitidos pela internet é um paliativo, mas isso não substitui, sendo um paliativo, portanto, não substitui a presença, a comunhão dos santos. Tem coisas que só podem ser realizadas presencialmente, como a ceia do Senhor, como o cumprimentar o irmão após o culto, como eu sinto falta daquele momento após ao término do culto, cumprimentar o irmão, falar pessoalmente com o irmão. Isso nos mostra justamente a necessidade que nós temos de vivermos unidos uns com os outros. Nesse sentido, portanto, é que esses estudos que eu quero trazer para os irmãos vem mostrar, eu quero trabalhar justamente isso, essa necessidade que nós temos de ansiar, desejar estarmos juntos novamente, entendendo, portanto, a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Esses dias eu até repostei um texto de um pastor colega de ministério, reverendo Milton, que dizia o seguinte, que às vezes há uma tentação de, estando apenas assistindo os cultos presenciais, de fazer escolhas. Então, muitas vezes o crente ele é tentado não valorizar a sua igreja local, não dar importância ao trabalho da igreja local nas transmissões online
e sim escolher os pregadores de sua preferência. E ele vai dizer aqueles pregadores mais famosos, aqueles pregadores mais eloquentes, e com isso não valorizar a igreja local, os seus líderes locais. Isso é um dos grandes perigos que nós corremos e devemos lutar constantemente para vencermos esses perigos. Portanto, veja, Paulo, quando está escrevendo a igreja, por exemplo, de Roma, Paulo vai falar sobre isso, não sobre. Paulo vai falar sobre essa questão da unidade, essa questão de estar com o irmão, juntos com os irmãos. E Paulo, especialmente, vai dizer que estar com os irmãos no sentido de acolher, no sentido de ajudar esse irmão. Por isso eu quero usar esse estudo com base na revista de Daqui para trazer algumas lições bem objetivas para os irmãos. O texto se encontra em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, os versos de 1 a 13. Paulo assim vai dizer contextualmente para a igreja de Roma e a nós, como povo de Deus, também vamos ser abençoados pela instrução do apóstolo Paulo. Então veja o que ele diz lá no capítulo 15, versos de 1 a 13, ele vai dizer o seguinte: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas antes, como está escrito, as injúrias dos que se ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E para que concordemente e a uma voz glorifiquemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança que vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe, portanto, a sua palavra. Algumas questões aqui são importantes de destaque no texto. Ele vai dizer que vai mostrar justamente essa ideia de acolher uns aos outros. Primeiro ele vai dizer no verso 1: nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós vivemos uma geração em que as pessoas pensam apenas em si. Uma sociedade que pensa apenas em si, nas suas necessidades, nas suas vontades, em agradar a si mesmo, em realizar os seus desejos pessoais. Paulo vai em contramão dessa sociedade, da sua época e na nossa também, quando ele vai dizer: nós que somos fortes, você que é forte, e a fortaleza aqui é no sentido de espiritualidade, você que é forte espiritualmente, você que tem, portanto, essa fortaleza, você deve suportar a debilidade dos fracos, você deve suportar aqueles que são mais fracos. E Paulo continua: e não agradar a você mesmo. E não agradar a você mesmo. E por que não devemos agradar a nós mesmos? Porque ele diz que ele usa como modelo, como exemplo, o próprio Cristo. Ele vai dizer: Cristo não agradou a si mesmo. Cristo agradou a Deus. Por isso que ele morreu em nosso lugar. Ele vai dizer isso no verso de número 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que os trajavam caíram sobre mim. Ou seja, Cristo ele não agradou
a si mesmo. E aí, verso 7, ele continua dizendo, ah, para que, verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Nesse sentido, portanto, irmãos, um dos grandes desafios que nós enfrentamos como povo de Deus é justamente o desafio de negar a nós mesmos a exemplo de Cristo para sermos instrumento de Deus na vida do nosso irmão, Paulo, portanto, ele mostra a importância do acolhimento cristão para a vida da igreja, para que a qualidade de vida da igreja, do corpo de Cristo, seja cada vez mais transparente, mais vivo. E assim, nesse sentido, esse texto de Romanos, no capítulo 15, nos versos 1 a 13, vai justamente nos auxiliar a viver os desafios de uma vida cristã em comunidade. E nesse desafio de viver a vida cristã de fato como membros uns dos outros, nós temos o grande desafio de romper com uma sociedade egoísta, de uma sociedade individualista, e focarmos no nosso irmão, no sentido de sermos auxílio na vida dele e ele, portanto, auxílio na nossa vida. Veja, Paulo vai dizer aqui, portanto, com base no verso de número 7, que o acolhimento mútuo, ele encontra em Cristo o seu modelo, o seu melhor modelo. Em Cristo, o acolhimento, portanto, encontra-se o seu melhor modelo. Em Cristo, e por causa de Cristo, Paulo vai dizer, é que devemos acolher uns aos outros. E a ideia de acolher aqui significa o acolhimento de nossos irmãos em Cristo, livremente, sem constrangimento, sem reserva, em reconhecimento da nossa comunhão igual e mútua em Cristo. Essa é uma definição que nós vamos perceber. Portanto, acolher uns aos outros significa o acolhimento de nossos irmãos em Cristo de uma forma livre. O cerne desta ordem é que na comunidade cristã deve haver uma aceitação mútua de toda pessoa que reconhece o senhorio de Cristo, mesmo existindo falhas na sua conduta, lacunas no seu conhecimento ou compreensão das Escrituras, ou mesmo diferença de opiniões sobre pontos menos essenciais da vida cristã. Nós, como povo de Deus, nós, como membros uns dos outros, devemos acolher o nosso irmão e ser instrumento de Deus para ajudá-lo no processo de santificação. Veja, meus irmãos, que o apóstolo João, em sua terceira carta, por exemplo, ele vai reclamar da atitude de Diótrefes, que tomou uma postura de não acolhimento aos irmãos que deviam ser acolhidos à comunhão da igreja. Se você verifica lá nos versos 9 e 10, você vai dizer que João, portanto, corrige aquele irmão que não queria acolher o irmão em Cristo. Não queria acolher o seu irmão em Cristo. Então veja, Paulo vai dizer que o acolhimento mútuo encontra-se seu modelo em Cristo. Nós devemos acolher no sentido de ajuda, no sentido de apoio, porque entendemos que o nosso modelo é Cristo. Ele vai dizer justamente isso. Portanto, acolher uns aos outros. Por que devemos acolher uns aos outros? Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. Aí vem a segunda lição que eu quero deixar aqui nesse texto, é que ele vai dizer que o acolhimento ele resulta em glória a Deus. Veja o que ele diz: nos acolheu para a glória de Deus Pai. Então eu vou acolher, eu vou ser um instrumento de Deus na vida do meu irmão, para que, por meio dessa minha atitude, Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Então veja, Paulo vai dizer que o acolhimento é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Tem um comentário de Bruce, F.F. Bruce, comentário aos Romanos, nesse verso 7, ele vai dizer o seguinte: a ideia é: receba os seus irmãos em Cristo, em seus corações e em seus lares. Se o exemplo de Cristo for seguido como Paulo ordena, a acolhida será sem reservas, e Deus será glorificado pelo amor mútuo e pela bondade mútua dos que são o seu
povo. É importante perceber que, se quisermos a glória de Deus, precisamos ter a coragem e ousadia do acolhimento mútuo pleno, sem reservas. Sem reservas. Então, duas verdades que eu quero destacar aqui para vocês sobre esse texto, sobre a importância de acolhermos uns aos outros como parte do corpo de Cristo, é que a primeira verdade que nós vemos aqui no texto é que o acolhimento ele tem como seu modelo o próprio Cristo. Cristo nos acolheu. E olhando para Cristo, devemos acolher também os nossos irmãos. Uma segunda verdade é que o acolhimento mútuo ele deve ser praticado para a glória de Deus. Ou seja, Deus é glorificado à medida que eu acolho, à medida que eu, sem reserva, sem constrangimento, eu, portanto, acolho o meu irmão em Cristo Jesus. Tudo isso, meus irmãos, ele vai dizer que é porque Cristo ele não agradou a si mesmo, mas ele quis agradar aquele que de fato deve ser glorificado, que é o próprio Deus. Então Cristo, para a glória de Deus, ele, portanto, não agradou a si mesmo, mas morreu na cruz do Calvário para agradar a Deus e para o nosso benefício. E nós, como povo de Deus, devemos, portanto, acolher os nossos irmãos olhando para Cristo como modelo e entendendo que a nossa atitude de acolhimento resulta na glória de Deus. Que Deus te abençoe e que nós continuemos sendo, portanto, um instrumento de Deus para abençoar a vida dos nossos irmãos da igreja local, da nossa igreja presbiteriana de Itapevi, e que, por extensão, sejamos instrumento de Deus para agradar o próprio Deus em outras esferas de ações nossa como comunidade da fé. Deus abençoe a sua vida e continuemos firmes, servindo ao Senhor, olhando tão somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe. Quero orar por você neste momento. Bendito Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que abençoe, ó Deus, cada vida, cada irmão, ó Pai, da minha igreja, cada ovelha minha que está, ó Deus, ouvindo esta mensagem, e que aqueles que ouvirão também sejam abençoados pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, para que, olhando para Ti, sejamos, ó Deus, instrumento Teu para acolher os nossos irmãos, os mais fracos, aqueles que precisam de nós, e que o façamos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Ser conosco, nos fortaleça e usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade. É o que te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, com perdão, ó Deus, dos nossos e dos meus pecados. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.